Amados irmãos, irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã, amigos queridos presentes aqui no templo e nos acompanhando em todos os lugares através da internet, que a unção do Espírito Santo desça sobre cada um de vocês agora mesmo, para que vocês possam compreender a palavra do Senhor. Que bênção gloriosa é estar aqui neste domingo, onde muita gente escolheu estar em lugares piores, se é que existe nivelado por baixo um lugar que seja pior que outro, mas eu posso garantir que nesta noite o melhor lugar seria realmente estar aqui para perceber a glória de Deus, a santa palavra de Deus, tirando escamas dos nossos olhos e trazendo verdades as quais nós precisamos para caminhar nesse mundão. E hoje, aqui eu sinto a presença do Senhor de maneira muito especial. E eu espero que você esteja sentindo isso também. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá direto para o livro de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Então prepare o seu coração, porque esse é o texto da transfiguração. E eu estou convencido de que o nosso coração, no decorrer da nossa fala, também será transfigurado. Permitam que eu leia para vocês esse texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, dirigindo-se a Jesus, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele falava, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Mas Jesus, aproximando-se, tocou-os e disse: Levantem-se e não tenham medo. E então, levantando-se os olhos, não viram ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Que texto extraordinário! É o exato momento de um convite para a glória do alto. Quando os discípulos foram convidados, em meio a uma rotina de cansaço, assim como nós, ficamos submetidos não poucas vezes a uma rotina de cansaço, Jesus nos chama para um encontro que pode transformar absolutamente a nossa vida. Como transformou a vida daqueles 3 apóstolos, especialmente separados por Jesus, para esta experiência. Esta experiência com Jesus virou a vida daqueles apóstolos do avesso e pode virar a tua vida certamente do avesso hoje também. Olhem para a vida, meus queridos. Olhem para a vida que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós nos sentimos arrastados pela rotina? As coisas se tornam e se envolvem numa mesmice e nós vivenciamos tudo como se fosse um looping. Todos os dias a mesma coisa, dia após dia, semana após semana. Nós somos levados pelo peso das preocupações que parecem não ter fim. Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe exatamente qual é a nossa rotina. Jesus sabe exatamente qual é a tua preocupação.
O que é que arrasta você todos os dias para a mesma caminhada, para a mesma labuta? E é por isso que esse Salvador maravilhoso que nós temos nos chama para subir com Ele para um lugar separado, para um lugar elevado, para um momento de intimidade, para um momento de manifestação da glória dele. Então Jesus está convidando você hoje também, como convidou aqueles 3 discípulos, a sair do seu lugar comum, onde a rotina, e justamente por ser rotina, vai se repetindo, para que você esteja no lugar mais elevado, ao lado de Jesus. Assim como ele pegou Pedro, Tiago e João, apenas 3. Note isso, ele não levou os 12, ele levou apenas estes 3 para uma experiência mais íntima com ele. Jesus leva esses homens não para um monte alto comum. Jesus não chamou somente para subir um morro, não. E aqui está a grande sacada desse momento com Jesus. Jesus não está chamando somente para estar no lugar mais alto. Jesus chama as pessoas para uma intimidade mais profunda, onde Ele pode manifestar para algumas poucas pessoas, porque serão algumas poucas pessoas que vão ouvir esse chamado de Jesus, para um lugar mais afastado, para uma intimidade maior, então Ele poder mostrar a sua glória. Era um lugar de isolamento, um lugar de elevação, um lugar onde a glória de Deus estava prestes a explodir, a se manifestar na presença daqueles homens comuns. Jesus, nosso amado Jesus, está chamando você hoje para esta mesma experiência, vivida há 2000 anos por aqueles 3 apóstolos. Jesus está chamando você hoje para sair do vale do desânimo. Jesus está chamando você para deixar esse vale da repetição, da rotina, do dia após dia, e se destacar para um momento novo na sua vida. Jesus quer que você experimente algo glorioso que vai mudar totalmente a sua perspectiva, e mudar a sua perspectiva para sempre, porque Deus é eterno. Não é mudar a perspectiva de vida a partir de um argumento humano, porque como já vos disse em outras vezes, se eu conseguir vos convencer com um argumento humano, vem um outro e convence vocês de uma outra coisa usando o argumento humano também. O argumento que Jesus está querendo usar para transformar a vida daqueles apóstolos e a tua vida hoje é um argumento que salta desta noite para toda a eternidade e pode mudar absolutamente a tua vida, se você assim permitir. Ele quer mostrar quem Ele realmente é para você. E aqui vem a explosão da glória de Deus, onde o céu toca a terra, e tocando a terra, toca a vida de pessoas como os apóstolos, homens extraordinariamente comuns, assim como as nossas vidas também. Então se prepare, porque quando Jesus se revela para uma pessoa, e é possível que Ele se revele para você hoje, não para todos, não serão todos que receberão essa percepção de Jesus, mas se Jesus revelar-se a você nesta noite, essa revelação será a luz do céu inundando tudo, e quando a luz do céu, quando a luz de Jesus inunda o coração de uma pessoa, toda a dúvida desta pessoa se cala. Toda a insegurança desta pessoa desaparece, porque a luz de Jesus inunda o coração dessa pessoa. Então quero que vocês imaginem a cena que acabei de vos ler. Jesus convida aqueles homens para subirem com Ele. Quem convidou os 3 discípulos para subir para um lugar mais elevado, um lugar à parte, um lugar retirado, era aquele mesmo homem que andava com os apóstolos. Era o homem que comia com eles todos os dias. Era o homem que conversava com ele todos os dias.
Era o homem que os ensinava todos os dias. Era o homem que dormia com eles todas as noites. Era o homem que estava com eles dia após dia. E talvez aqui Jesus tenha tido a intenção de interromper esta sensação de rotina, esta sensação de repetição, assim como é na nossa vida espiritual. Uma vez em São Paulo, dando uma aula numa classe de escola dominical, eu disse alguma coisa lá e uma senhorinha disse assim: eu estou há 30 anos frequentando essa escola dominical. E eu disse para ele: não passou do primeiro ano até hoje? Porque é assim, meus irmãos, a igreja está cheia de religiosos, a igreja está cheia de membros de igreja, mas pasme, pouca gente convertida realmente, que sai da rotina religiosa para ter um encontro profundo com Jesus. Quantas pessoas, se nós perguntarmos qual foi a sua experiência impactante com Jesus, a pessoa não tem história para contar. Quais os milagres você já presenciou de Jesus, a pessoa não tem história para contar, porque é só filho de crente, mas não passa disso, porque é só membro de igreja, mas não passa disso. E por isso muitas pessoas religiosas trocam o culto pelo carnaval, porque são só membros de igreja, não são cristãos convertidos. Esse homem que andava com Jesus, esses 3 homens que andavam com Jesus, eram os homens acostumados à presença física de Jesus, aos ensinos de Jesus. Não somos nós também acostumados dioturnamente aos ensinos de Jesus? Não conhecemos todos nós as Escrituras ou parte das Escrituras? Não sabemos nós, ou a maioria de nós, completar versículos bíblicos, porque Deus amou o mundo? O Senhor é o meu pastor? Então nós sabemos completar vários textos bíblicos, mas isto, meus amados, não significa transformação de vida. Porque o diabo, por exemplo, conhece absolutamente toda a Escritura, e não como nós que conseguimos completar alguns trechos. Aliás, muito mais. Ele viu a Escritura sendo escrita. E quando ele vai tentar Jesus, ele tenta Jesus citando as Escrituras para Jesus. E quantas são as pessoas neste carnaval maldito que citam as Escrituras para justificar os seus pecados? Então, naquele momento, eles viam esse Jesus que estava na rotina com eles, mas diante deles, naquele espaço, naquele local, Jesus é transfigurado. O rosto de Jesus resplandece como o próprio sol. Já tentaram olhar para o sol? Assim ficou o rosto de Jesus. Imagine aqueles 3 homens não conseguindo olhar para o rosto de Jesus. A roupa de Jesus ficou totalmente acesa, mais branca do que toda a neve. Pauliane já viajou, já foi ver a neve de perto, né, Pauli? Já viu lá a neve branquinha, muito branquinha. Mais branca que a neve se tornou a roupa de Jesus. Mais brilhantes. Não era um homem comum. O que estava na frente daqueles apóstolos decididamente não era aquele homem que andava com eles, dormia com eles e comia com eles. Não era um deles. Não era um homem comum. Era o próprio Filho de Deus que estava no momento da transfiguração. Era o próprio Filho de Deus em toda a sua majestade divina, mostrando que lá embaixo na planície estava o cordeiro, mas que no final dos tempos voltaria o leão e não mais o cordeiro. E não para por aí. Na visão que os discípulos tiveram, eles puderam perceber Moisés e Elias. Moisés representando todo o Antigo Testamento, as leis,
e Elias representando todos os profetas. E tanto Moisés quanto Elias se apresentaram a Jesus, mostrando que toda a história de Deus se converge, afunila e termina centralizada na pessoa de Jesus. Glória a Deus. E não para por aí. Tudo que eles viram, tudo que tinha sido profetizado, tudo que estava escrito, se cumpria em Jesus. Se eles viram isso acontecendo, você precisaria ver isso acontecendo também na tua vida. Você precisa sentir isso, meu irmão. Você precisa sentir isso na sua vida, minha irmã. A glória de Deus não é teoria. A glória de Deus não pode ser escrita em lugar nenhum. Ela só pode ser sentida, porque ela é realidade. E quando Pedro vivenciou aquilo, cheio de entusiasmo, quis montar tendas. Ele quis colocar num espaço humano a manifestação gloriosa de Deus, como se coubesse, como se Deus coubesse num templo, como se Deus coubesse no endereço, como se Deus pertencesse a um grupo, como se Deus pertencesse a uma religião. E quantos de nós, meus irmãos, naquele momento perfeito também queremos montar tendas? Quantos de nós passamos por momentos bons nas nossas vidas que nós queremos eternizar? Quantas vezes coisas boas acontecem na nossa vida e a gente diz: Deus, assim está bom. Assim está bom, Senhor. Vamos permanecer neste ponto, Senhor. Vamos investir aqui, vamos construir tendas, vamos colocar a manifestação do Teu poder aqui, sob o meu controle. Eu faço a tenda e eu coloco a Tua glória dentro dos meus limites, porque se eu faço a tenda, os limites da tenda são meus. É isso que Pedro estava dizendo. Uma grande bobagem humana. Por isso é que no meio dessas bobagens humanas, no meio da intenção do apóstolo Pedro de querer controlar o sagrado, uma voz aparece no meio de uma nuvem, no meio de uma luz, e diz para o Pedro que aquilo lá deveria ser submetido a ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então, se nós estamos vivenciando esse momento de glória, tudo parece que está indo bem, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus tem um propósito muito maior na sua vida. Se você está vivendo ou vivenciando algum milagre, algum momento bom da sua vida, e você acha que já atingiu o topo da felicidade espiritual, você acha que já atingiu o topo da intimidade com Deus, eu assevero a você: Jesus tem mais propósito para a sua vida além deste. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, na voz de Deus, uma ordem retumbante: precisamos descer deste momento de intimidade e voltar para a rotina dos nossos dias. Mas agora voltar para a rotina dos nossos dias com uma visão transformada da pessoa de Jesus na vida de cada um deles. E é assim que é, em meio à luz, em meio ao som, a voz do Pai: ouçam Jesus, ouçam Jesus. Quando Pedro falava nessa empolgação, a glória de Deus, a mesma Shekinah que guiou o povo no deserto, esta mesma Shekinah, essa voz poderosa, a voz do próprio Deus, diz: este é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Este meu filho amado, em quem eu me agrado. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo Deus falar isso no seu coração? Que você tem que ouvir Jesus, porque Jesus é o filho amado dele. Jesus não está dizendo para você ouvir a voz de um pastor famoso, de um homem, de uma mulher de Deus. Não é atrás disso que Deus está mandando você ir. Deus também não está mandando você basear sua vida pelos ensinos de um teólogo, por mais hábil que ele seja. Veja,
Há mais coisas ainda. Deus não está pedindo para você estruturar a sua vida espiritual a partir da voz de um ser humano, de outro ser humano. Deus não está mandando aqui você pautar a sua vida espiritual pelo que tua esposa diz, ou pela vontade dela, nem pelo que teu marido diz ou a vontade dele. Deus não está dizendo que os seus filhos é que devem direcionar a sua vida espiritual. Também isso não está escrito. Deus não está dizendo aqui que você tem que submeter a sua espiritualidade ao que a tua empresa manda. Deus não está dizendo aqui que você precisa submeter a sua espiritualidade à necessidade que você tem de pagar um boleto alto de uma prestação que você fez. Deus não está dizendo absolutamente nada disso. O que Deus está dizendo é que você tem que ouvir o seu Filho, Jesus, o Filho amado de Deus, este Jesus. E quem está dizendo para você ouvir Jesus é o Criador de todo o universo, que inclusive criou você. Há 2000 anos ele disse isso para aqueles 3 apóstolos, e hoje ele repete isso para você nesta noite aqui. Você não tem que ouvir a ninguém mais que não seja Jesus. Jesus tem que ser a tua referência absoluta, absoluta. Esta é a ordem que Deus está dando. Jesus, o único, Ele é o amado. Ele é a ordem para você e para mim, para todos nós. E Jesus quer que nós ouçamos isso. Deus o Pai quer que nós ouçamos isso, e que nós ouçamos isso num mundo cheio de barulho, sabendo discernir os espíritos. Agora, com o advento da rede social, quantos falsos profetas que estão tendo acesso, se dizendo pastores e se vestindo como pai de santos, e criticando a igreja que faz retiro, quando deveria estar pulando o carnaval, deveria estar na avenida. Se diz pastor, assim o inferno está cheio. É essa pessoa que você tem que ouvir, é esse barulho. Mas presta atenção, quantos conselhos vazios chegam na tua mente no decorrer do dia, no decorrer da semana. Quantos conselhos que começam assim para você: eu acho. Quantos conselhos que chegam na tua vida desse jeito: na minha opinião. Não interessa o que a pessoa acha, não interessa a opinião das pessoas. Deus está mandando você ouvir Jesus. Jesus é a referência absoluta. Quando você tiver dúvida sobre qualquer assunto da tua vida, pergunta para Jesus, que Ele tem a resposta. Chega de conselhos vazios, chega de gritos de desespero. Quantas pessoas que tentam nos aconselhar vivendo elas mesmas submersas em gritos de desespero, drogadas, embriagadas, vivendo vidas de promiscuidade, vidas sem santidade, vidas sem compromisso. Essas pessoas querem aconselhar você? Essas pessoas querem te dar alguma orientação? O Pai nos dá a direção. Ouça Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Precisa ser mais claro que isso? Deus precisa desenhar? Então vamos voltar ao vale com o toque do mestre, porque só Jesus importa. A experiência na montanha nos impulsiona a voltar para a nossa rotina, como daqui a pouco estaremos voltando para a nossa rotina, para os nossos lares, para os nossos dias. Mas não estamos sozinhos. Jesus nos toca pessoalmente e nos guia pessoalmente pelos nossos dias. Quando os discípulos viram a manifestação da glória de Deus, caíram de bruço, assustados. Confesso que eu cairia também. Se uma pessoa que está comigo começa a brilhar igual o sol, uma nuvem começa a pousar em cima dessa pessoa e aparece uma voz dizendo: esse aqui é meu filho,
Olha, os discípulos ainda foram fortes, que só caíram de bruços. Eu já tinha infartado, já tinha morrido, já estava na terra do nunca. Então, os discípulos que caíram de bruço, de medo, esses discípulos que tiveram grande medo, e como não ter medo, Jesus não deixou esses homens caídos de bruço. Jesus tocou eles. Jesus colocou a mão neles, mas não colocou só a mão. Jesus disse para eles: levantem-se, não tenham medo. E quando eles, confiando na voz de Jesus, presta atenção nessa passagem do texto bíblico, quando eles, confiando na voz de Jesus, sentiram o toque de Jesus e se levantaram atendendo a ordem de Jesus: levantem-se e não tenham medo. E eles olharam para frente, Moisés não estava mais lá, Elias não estava mais lá, a nuvem não estava mais lá, e a voz que saía daquela nuvem não estava mais lá, só sobrou Jesus. Jesus estava lá. Então, quando o grande pastor sumir da tua vida, e tem gente que ama os grandes pastores, segue os grandes pastores, mas na hora do ofício fúnebre é o pastorzinho da igreja que vai lá. O grande pastor nem sabe que você existe. Quando você está no leito do hospital, é o pastorzinho da igreja que vai lá. O grande pastor nem sabe que você existe. Quando essa pessoa se levanta, é Jesus que elas têm que ver. Todo o resto some, todo o resto desaparece. Quando Jesus nos levanta e nos tira o medo, acontece com a gente o que aconteceu com aqueles discípulos. E o texto bíblico diz: eles viram ninguém a não ser Jesus. E é assim que tem que ser na minha vida, é assim que tem que ser na tua vida, ver só Jesus. Porque as crises, os problemas da vida vêm e vão. Você já reparou que tem problemas da sua vida que foram muito sérios, que já passaram? Problemas que na época que você os vivia, você dizia assim: isso não tem mais jeito. E você passou por isso e você está aqui hoje. Mas também muitos momentos felizes que já passaram e não existem mais, são só lembranças. Então as crises, como os momentos bons, eles vêm e vão. As alegrias e tristezas se alternam. Um momento de alegria, logo vem outro de tristeza. Só Jesus permanece, eterno, perene, imutável. Jesus é o nosso foco. Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele nos chama para descer do momento de intimidade e enfrentar a vida em sua rotina perversa e viver a sua verdade no dia a dia, no meio dos vales, no meio das lutas, mas sempre com a certeza de que Ele vai tocar você, certeza da sua presença, que diz para mim e diz para cada um de vocês: não tenha medo. E quando você ouvir Jesus dizendo isso para você, não tenha medo, o único rosto que você tem que ver é o de Jesus, não dos problemas, não das dificuldades, não das pessoas que te incomodam, não das situações que te circundam. Olhe somente o rosto de Jesus, não tenha medo. Esse Jesus glorioso, Ele te espera hoje, meus queridos, então não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Entrega teu coração a Jesus. Deixa a glória do Mestre transformar a sua vida hoje. E não pense você que a sua espiritualidade já está satisfatória, porque nunca está. A santidade, ela é gradativa e permanente. A santidade precisa ser maior a cada dia, a cada semana, devemos estar mais santificados para Deus. A glória do Mestre quer transformar a tua vida hoje, não quer transformar a tua vida amanhã. E o ontem já não existe mais. Então, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã, e você, meu amigo querido, que talvez ainda não conheça Jesus,
de verdade, esse Jesus glorioso. Para vocês eu pergunto, vocês estão cansados? Cansados da rotina, da mesmice? Você está com medo? Tem alguma coisa te paralisando? Deixando seus passos inseguros? Você está buscando algo real para a tua vida, algo que preenche o teu coração, algo que satisfaça a fome da tua alma? A transfiguração de Jesus não é uma história antiga, não é alguma coisa que aconteceu há 2000 anos. É um convite para você experimentar a glória dele hoje, para você experimentar a glória dele agora, para você experimentar a glória dele, a glória do Filho amado do Pai, neste momento, porque ele te ama. Então não deixe, não permita que a rotina ou as crises do dia apaguem a chama da fé no teu coração. Ouça Jesus, só Jesus. Deixa ele tocar o teu coração. Deixa ele levantar você do medo e deixa ele guiar a tua vida. Busca intimidade com Jesus. Busca o seu monte alto com Jesus. Não é literal, não é um lugar geográfico, é o momento da intimidade. É o momento daquela aproximação com Jesus, onde você pode sentir a presença dele. Leia a palavra dele. Às vezes disseram assim, pastor, eu oro e Deus não fala comigo. Eu falei, então começa a ler a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia, você não vai ouvir mesmo Deus falar com você. Ore, busque a presença, porque ele é o único que pode dar sentido para a tua vida e pode te dar a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vai deixar as pessoas assombradas. Como você pode estar em paz diante de tudo isso? E a esperança que nunca morre. Mas o desafio maior, entrega o teu coração de verdade a Jesus agora, nesse momento. Jesus te espera de braços abertos. É bem provável que várias pessoas não queiram fazer isso agora. É muito provável, é uma pena. É uma pena. Mas se você é uma das 3 pessoas que Jesus chamou para esse momento de intimidade, permita que ele mostre a você que ele não é só um homem histórico. Ele é o Deus, cheio de glória, de virtude e de poder. Ele quer tocar o seu coração, quer tirar o medo do seu coração e devolver você fortalecido para a rotina do seu dia. Amém? Aleluia.